Voltamos! Vamos falar agora um pouco sobre os fleumáticos. Fleumáticos, todos eles são bons, né? Só quando tá na dor que a gente tem que fugir desse povo. Ah, imagina, a gente tem que ajudar. O ponto forte do fleumático, né? O órgão é o cérebro, né? O sentimento, a força dele é o sentimento. Ele é muito de sentir, ele sente, né? É o sentir, é os sentidos, ele usa os sentidos, né? Todos os sentidos, tato, paladar, olhar, olfato. Ele é estável, equilibrado, paciente, tranquilo, observador, compreensivo, é bem organizado, é agradável, é de fácil convivência, ele é persistente e consistente. Isso é demais, eu queria tudo isso dele. Ele é leal, de confiança, diplomático, eficiente, ótimo ouvinte, prefere rotinas e lugares silenciosos, atua em conformidade com as normas e regras estabelecidas, então é um cara da lei, ele gosta da lei, né? Ele gosta das coisas certas, tem boa memória e uma inteligência lenta e penetrante, mas com pouca imaginação. Ele tem pouca imaginação. Eu falo assim que eu queria um pouco disso dele, essa persistência e consistência que ele tem. De todos os temperamentos, os outros estão meio que equilibrados, os três, mas eu tenho pouquíssimo do fleumático. E eu descobri, porque um dos meus pontos mais fracos, uma das minhas maiores dores, era a falta de persistência, era ser volúvel do sanguíneo. Hoje, né, tá bem equilibrado, mas é, eu ainda, né, estou trabalhando isso, estou ainda buscando mais essa consistência, essa persistência do fleumático. E o elemento é a água, e aí aqui a gente vai falar um pouco sobre os pontos fracos, né, a dor dele, né, os pontos negativos. Então, o fleumático ou linfático, tá? Muita gente às vezes vai ter alguns trabalhos que vai estar falando como linfático. Então, o pecado dele é a avareza. Além do pecado da preguiça e da soberba, ele carrega bastante a avareza. Ele é indeciso, ele é procrastinador, ele é inveterado, que não aceita a opinião dos outros com facilidade. Adia a tarefa, é resistente à crítica, racional demais, desmotivado, apático e passivo. Quase sempre ele precisa de motivação para continuar. Né? Ele analisa demais a circunstância, evita confrontos, não consegue dizer não, ele tende a ser perfeccionista, e esse tender a ser perfeccionista, ele perde prazo, ele não realiza, né? Ele acaba procrastinando. Ele possui o ouvido seletivo e percebe pequenos defeitos, né? Ele se apega nesses defeitos. E ele prefere se relacionar com pessoas mais velhas, né? Pode desenvolver, quando em desequilíbrio, né? Quando ele não está bem, ele pode desenvolver problemas nas vias urinárias e renais. Então, o fleumático, quando ele está no ponto fraco, ele tem essa tendência a procrastinar, né? Procrastinar muito, porque ele perde prazo e ele segura muitas coisas, né? Ele acaba não passando. Então, você entender isso, você conhecer pessoas assim, ou você é assim, você consegue começar a trabalhar. Então, se você, né, se você é assim, então o que que você pode estar fazendo, né? O que que pode estar te ajudando? Antes de começar uma explicação, né, tente entender a importância dos detalhes, porque ele é detalhista. Ele é o tipo de cara que, se ele tiver um líder colérico e ele chegar com aquele monte de detalhe, né, o líder vai ficar louco, né? É aquela história, não sei se vocês lembram quando falava assim, a teia, né? Encurta a história, né? Fala como se diz, fala logo o ponto, né? O que que é. Às vezes a pessoa vai contar toda essa historinha para chegar numa frase, né? Então, assim, se você é essa pessoa que conta a história, entenda com quem você está falando, qual a importância do detalhe nesse momento. Essa pessoa, ela está realmente afim dos detalhes? Pergunta. Ó, você quer detalhado ou você quer que eu te falo o preto no branco, né? É bem isso. É,
cuidado ao dizer sim para tudo, né? Ele diz sim para tudo, ele acaba dizendo amém para tudo, né? Então, muito cuidado ao dizer sim para tudo. Aprenda a falar sobre as suas necessidades, porque o outro não tem obrigação de saber das suas necessidades. Então, você, às vezes, precisa avisar ele, falar com ele, qual que é a sua necessidade? Às vezes, você quer que o outro enxerga, mas você não fala, e aí você fica nervoso, frustrado. Então, fale as suas necessidades, né? Muito cuidado com o excesso de empatia, porque o excesso de empatia, às vezes, você vai começar a sentir a dor do outro, você vai sofrer o problema do outro, você vai carregar a cruz do outro. Então, muito cuidado com o excesso de empatia. Elogie, né? No caso, se você conhece, né, um fleumático, se você tem um chefe assim, se você tem alguém assim, quando você for conversar, leve mais detalhe. Leve mais detalhe para a conversa, que isso vai fazer toda a diferença, sem mentira, é detalhar mesmo, né? Detalhar o projeto, detalhar a situação. E elogie ele discretamente, ele não gosta, a não ser que ele já te deu essa abertura para você estar elogiando, né? E peça a opinião dele, né, nas coisas, né? Peça a sugestão, ele adora dar opinião. E se é uma criança, né, fleumática, ela é mais tranquila, ela é inteligente, ela é mais lenta nas suas reações intelectuais, né? Ela não consegue expressar com rapidez, né? Ela se fecha às vezes, tem dificuldade de superar os fracassos, pode perder a motivação, né? Porque ela precisa de estímulo, ela precisa de ser estimulada para ter motivação, e ela acaba se silenciando, né? Então, ter esse olhar, né? E comem, né? Eles, no ponto fraco deles, eles tendem a ser obeso também. Criança tende a ser obesa, porque ela acaba descontrolando e comendo demais. Então, se você é um fleumático ou conhece um, né? Entenda um pouco mais e vê como vocês podem ajudar. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o melancólico, ok? Vamos mais uma pausa aqui e até o próximo bloco.